Já estou com a imagem aberta para dar continuidade à aula passada. Então, acima dessa imagem agora eu vou criar uma camada em branco. Criei a camada em branco e com a ferramenta pincel, segurando em Alt, eu vou tirar uma amostra da parte mais clara do cabelo. Vou aceitar e com esse mesmo pincel, em 100% de opacidade, vou pintar sobre as partes mais claras do cabelo. Vou mudar o modo de mesclagem dessa camada pintada para divisão. Agora, a mágica do Blender. Dou um duplo clique ao lado da camada, trago as opções de mesclagem e o que é que eu quero fazer? Eu quero tirar esse ajuste das áreas mais escuras da imagem, então eu vou no controle dos escuros, dos pretos e levo na direção da direita. Quando eu achar que está bem legal, eu seguro em Alt, dou um clique para criar um degradê e suavizar o tratamento. E como passe de mágica, a cor é aplicada sobre o cabelo. Apenas para corrigir as áreas que ficaram claras aqui, vou pintar de preto numa máscara. E olha o que é que nós temos na imagem. Nós temos um antes e um depois. Antes, depois, antes, depois. Achou que ficou demais? Não tem problema. Diminua a opacidade, vamos deixar em 80%. Antes, depois. Vou continuar criando uma nova camada estampa, seguro em Ctrl Alt Shift E, crio a camada estampa e agora vamos clarear os olhos. Dou um zoom nos olhos e faço uma seleção deles. Me certifico que estou com adicionar a seleção marcado e então seleciono os olhos. Pressiono Ctrl J para colocá-los em uma outra camada sozinhos. Eu tenho os olhos somente numa camada agora. E vou mudar o modo de mesclagem para divisão. Os olhos ficaram não naturalmente bem claros, os olhos anormais, mas a mágica vai começar a partir de agora com o Blender. Dou um duplo clique no lado da camada e de onde eu vou tirar este ajuste? Das áreas mais escuras. Então eu trago o controle dos escuros para a direita até que ele comece a desaparecer sobre os olhos. Seguro em Alt, clico para dividir a camada e criar um degradê para que o ajuste seja colocado exatamente nas áreas mais claras dos olhos. Vejamos um antes e um depois. Antes, depois, antes, depois. Achou que ficou muito? Provavelmente ficou. Vamos diminuir a opacidade. Vamos deixar em 60% e vamos ver um antes e um depois. Antes, depois, antes, depois. Vou criar uma nova camada estampa. Ctrl Shift Alt E. E vamos agora clarear a parte branca dos olhos. Eu dou um zoom e faço a seleção. Vou pressionar Ctrl J para colocar somente em uma camada. Vou mudar o modo de mesclagem para divisão. E ficou muito irreal. Então a mágica do Blender vai acontecer agora. Eu dou um duplo clique no lado da camada. E de onde eu quero tirar este branco? Mais uma vez das áreas mais escuras. Então com o controle de escuros eu levo ele para a direita. Quando ele começa a desaparecer, eu seguro em Alt, clico para suavizar e trago de volta e suavizo a aplicação deste efeito nos olhos. Mesmo assim, vamos ver um antes e um depois. Você pode achar que ficou demais. O que é que nós fazemos? Nós diminuímos a opacidade para 50%. 40% está bem. Vamos ver um antes e um depois. Antes, depois, antes, depois. 40% ficou bem legal. Vamos criar uma nova camada estampa. Ctrl, Shift, Alt e a letra E. Criamos. Vamos reduzir um pouco dessa olheira aqui em volta dos olhos. Vou criar uma camada em branco acima. Venho com a ferramenta pincel e vou tirar uma amostra de uma cor do rosto. Qual a melhor cor do rosto? Cor de rosto. Então, o melhor eu encontro aqui. Uma cor mais aproximada do mais claro
e faço a pintura em volta dos olhos. A mágica do Blender começa agora. Dou um duplo clique no lado da camada para que os controles de ajustes de mesclar-se Blender apareçam. E de onde eu gostaria de tirar este ajuste que eu fiz? Das partes mais claras, já que eu quero cobrir as partes mais escuras. Então, seleciono o controle dos mais claros e trago para a esquerda. Quando ele começa a desaparecer, eu seguro em Alt, divido em 2 para fazer uma suavização. Com o ajuste suavizado, eu vou diminuir a opacidade para que ele fique melhor aplicado. Então eu vou na opacidade e diminuo para 50%. 50%. Vamos ver um antes e um depois. Antes, depois, antes, depois. Acho que ainda dá para diminuir um pouquinho. Vamos deixar em 40%. Antes, depois, antes, depois. Vamos ver um antes e depois geral. Começamos com a imagem assim e vamos terminar com ela assim. Antes, depois. Esta é a nossa imagem final. Eu sou Adilson Andrade.